Nós vamos começar a nossa pala com corrente e nós vamos fazer uma quantidade que dê para dar a volta na parte do colo. Então, eu já vou fazer aqui, já falo para vocês quantas correntinhas são necessárias. Fiz ao todo aqui 23 correntes. Agora, a gente vai voltar fazendo pontos baixos. E eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. E aí, a gente vai fazer isso em todos os pontos, tá? Então, eu fiz 23 correntes e agora a gente volta, começando a partir da segunda corrente com um ponto baixo, depois um aumento. E aí, a gente segue esse padrão de um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo e um aumento até o final. Essa primeira carreira aqui tá concluída e nós vamos fazer a segunda com meio ponto alto. Eu não vou nem passar a quantidade de pontos aqui não, tá? Porque é uma peça pequena e o índice de erro é muito pequenininho. Então, nós vamos fazer aqui uma corrente, vamos virar a nossa peça, vou dar a volta no fio e aí eu vou prender aqui na base. Fiquei com 3 alcinhas na agulha, eu puxo as 3 de uma vez só. Esse é o meio ponto alto. Então, fiz aqui o primeiro ponto, meio ponto alto. No próximo ponto, nós vamos fazer mais um, porque a sequência aqui agora é 2 meio ponto alto e um aumento. E aí, a gente vai repetir isso por toda a carreira. 2 meio ponto alto, 1, 2 e um aumento, tá? Então, é só repetir esses 2 meio ponto alto e um aumento por toda a volta. Segunda carreira finalizada, então, fizemos 2 meio ponto alto e um aumento, e a nossa pala tá ficando assim, e agora a gente vai para a última carreira. Na última carreira, nós vamos voltar para ponto baixo. Então, vamos fazer uma corrente e vamos virar a nossa peça. E agora aqui, a gente vai fazer pontos baixos, tá? Então, é ponto sobre ponto na carreira toda com pontos baixos. Então, simplesinho, sem segredo, só fazer uma carreirinha de ponto baixo. E aí, depois a gente volta para fazer o acabamento e finalizar a nossa pala. Carreira finalizada, e a nossa pala ficou assim. Agora, a gente vai cortar esse fio branco e nós vamos fazer um acabamento em dourado. Ó, então, feita aqui a nossa carreira de um ponto baixo, ó, e aí ela ficou assim. Então, agora aqui a gente vai dar aquele nozinho. É bom que a gente já usa esse fio aqui pra poder costurar depois. E agora aqui, nós vamos emendar o fio dourado e nós vamos começar aqui e fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Então, eu vou começar aqui. E aí, a gente vai fazer, ó, pontos baixíssimos por toda essa volta, tá? Então, só pra fazer aqui um detalhezinho bonitinho. Esse fio aqui não vai conduzir, vou deixar ele aqui, depois a gente arremata. Ó, então, deixa a mão bem leve, bem tranquila. E aí, faz essa carreirinha de pontos baixíssimos por toda a volta. Finalizada aqui a minha carreirinha de pontos baixíssimos, e aí ficaram assim. Aqui tinha uma emenda no fio, acredita? E aí eu consegui deixar ela aqui pra parte de baixo. E muitos cachorros latindo. Finalizada aqui a carreirinha da nossa pala de pontos baixíssimos, e aí ficou assim. Essa parte de baixo aqui é onde tinha um nó no fio, eu consegui jogar ela aqui pra parte de baixo, e aí ficou assim. Aí agora a gente vai costurar e fixar ela aqui no corpo. Ó, então, nós vamos fixar na parte de trás, e a ideia aqui é que ela fique por cima, bem nesse encontro aqui, ó, do pescoço, ó, pra tampar essa emenda do pescoço, e que ela fique por cima dos bracinhos, tá? Então, a gente vai ter que dar uns pingos de cola aqui pra ficar mais ou menos assim. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos emendá-la aqui. E aí, depois a gente ajusta com cola. Se você tiver agonia e não gosta muito de usar cola, você costura tudo, tá? Mas aqui eu vou costurar uma parte, a outra eu vou usar cola. Ó, então, aqui na parte de trás, vou deixar ela rodando, vou deixar ela solta.
Então, aqui a gente vai emendar essas duas partes. Então, a gente vai fazendo pontos aqui para emendar as nossas duas partezinhas, ó, de modo simples mesmo, costurando ponto por ponto. Se você tiver uma técnica diferente, pode usar e aproveita, deixa aqui nos comentários também para compartilhar conhecimento. E assim a gente vai fazendo até lá em cima. Ó, aqui também tem um pulo do gato, tá vendo? Ficou uma falha aqui. A gente continua os nossos pontos baixíssimos aqui para poder completar e ficar nessa partezinha aqui tudo feito. Porque aí quem virar a nossa santinha e olhar na parte de trás, vai ficar tudo bonitinho. Ó, vai ficar tudo com o dourado. Aí agora a gente só finaliza e arremata e esconde o fio. E agora aqui é só a gente fixar a nossa pala. Eu vou colocar essa parte da emenda de trás bem certinha na parte de trás, colocar um pinguinho de cola aqui na própria pala para colar no corpo. E aqui a gente só ajusta aonde ela vai ficar aqui certinho. Vou colocar um alfinete para não sair do lugar. E aqui, ó, nos bracinhos, a ideia é que ela fique mais abertinha assim. Essa parte de trás aqui, a gente vai ter aquele manto azul passando por cima. Então, eu vou dar uma puxada aqui e vou colar também, para que lá na frente, que é a parte que realmente vai aparecer, fique certinho. Ó, então, vou colocar um pingo de cola, não precisa ser nada exagerado não, tá? Não precisa encher de cola não, é só pra fixar. E aqui eu vou colocar uma gotinha de cola em cima dos ombros também. Ó, em cima do ombro, do lado de cá, pra não sair do lugar. E do outro lado também, em cima do ombro, do lado de cá, pra não sair do lugar. Fica assim. Aí a gente só deixa secar. E tem um cachorro falando também junto comigo, porque ele quer participar do vídeo. Ó, e assim eu vou deixar desse jeitinho aqui secando. Enquanto seca, a gente vai fazer a próxima parte. Vamos fazer aqui agora a parte do manto que vai por cima da túnica vermelha. E eu vou usar aqui o azul bique, é o 28-29, também fio amigurumi. E vou continuar com a minha agulha 2,5. Eu fiz ao todo aqui 87 correntinhas. Então, é só começar com 87 correntinhas. E aí, a gente vai voltar fazendo pontos baixos. Então, aqui eu vou começar a partir da segunda corrente, contando a partir da agulha. E nós vamos fazer aqui 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer essa daqui, com 86 pontos baixos. E nós vamos fazer mais 3 carreiras. Então, nós vamos fazer ao todo 4 carreiras com 86 pontos baixos cada carreira. Finalizadas aqui as nossas 4 carreiras, e aí nós ficamos com uma tira assim. E agora, nós vamos fazer alguns pontos só nessa parte de cá. Vou fazer uma corrente, vou virar, e nós vamos fazer aqui 15 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e aqui por último 15 pontos baixos. Nós vamos fazer agora, voltar com esses 15 pontos baixos, vamos fazer mais uma carreira aqui em cima. Uma corrente virou, aí a gente começa, vou contar essa corrente como o primeiro ponto, e aí a gente começa a fazer aqui os nossos pontos baixos, né, os nossos 15 pontos baixos, até chegar ali no final. Cheguei aqui no final, tá assim, e nós vamos fazer mais uma carreira, essa daqui é a última, com os nossos 15 pontos baixos. Ó, então, eu vou fazer uma corrente, vou virar o nosso trabalho e vou voltar fazendo 15 pontos baixos novamente. Essa parte aqui é a parte que vai por trás do pescoço,
porque ela é um pouquinho mais larga. E aí, quando a gente posicionar, ela vai ficar com essa partezinha aqui maior atrás da cabeça. Ó, então, finalizando aqui, cheguei aqui no final, fiz os 15 pontos. Aí, agora a gente precisa disfarçar esse degrau aqui. Então, nós vamos fazer pontos baixos aqui na lateral, ó. Então, eu finalizei aqui, vou fazer nesse ponto da carreira de baixo um ponto baixo e vou fazer no próximo ponto aqui, nesse ponto, mais um ponto baixo, para ficar meio que disfarçadinho. E aí, vou fazer no próximo um ponto baixíssimo. Aí, a gente suaviza esse crescimento de pontos aqui. Aí, agora é só cortar o fio e nós vamos trocar de cor. Nós vamos contornar aqui com uma cor diferente. Nós vamos usar esse tom de azul aqui, esse é o 21,94, e nós vamos fazer aqui uma carreira. A gente pode começar num ponto aleatório, vou começar aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, vou emendar o fio e nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos contornando essa tira todinha, tá? Então, em volta de toda essa peça aqui, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Isso aqui é só para ficar um detalhezinho, para dar uma diferenciada. Então, né, como vocês sabem, eu sou a louca dos detalhes, então nessa peça não seria diferente. Então, é só seguir, ó, lembrando que aqui, para contornar os cantinhos, geralmente a gente faz 2 pontos baixos para ficar certinho, senão depois ele começa a entortar, ó. Então, em cada cantinho, faz 2 pontos baixos assim, ó, para fazer a viradinha certinha. Então, é só continuar contornando toda a nossa peça e quando chegar aqui no final, emenda com um ponto baixíssimo. Finalizada aqui a nossa carreira de pontos baixos por toda a volta, terminei aqui, fiz um ponto baixíssimo e arrematei. E aí, ela ficou assim. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira voltando pro azul bique. Ó, então, eu não vou emendar em cima dessa emenda aqui, eu vou emendar um pouquinho mais pra cá o fio, porque a ideia é disfarçar essa emenda aqui. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa, uma carreira de ponto sobre ponto. E aí, esse azul turquesa que nós colocamos aqui, ele só vai dar um detalhezinho na parte de acabamento aqui do nosso manto. Então, aqui a mesma coisa, é só fazer ponto sobre ponto, contornando toda a volta da nossa peça. Finalizada aqui a nossa carreira de ponto sobre ponto, e a nossa peça ficou assim. Já cortei o fio, fiz um ponto baixíssimo aqui, agora eu só vou dar aquele nozinho para poder esconder depois. Então, vamos lá. Fizemos aqui a nossa carreira de pontos baixos com o nosso azul bique, e aí o nosso trabalho ficou assim. Agora, a gente vai fazer uns detalhes aqui em dourado na barra. Só que o manto, ele dá uma volta no corpinho da nossa santinha, e ele faz meio que um zigue-zague, né? Um espiral. E aí, uma parte fica mostrando pra frente o avesso e uma outra parte fica o direito. Então, aqui na barra e aqui na parte de cima fica o avesso e na frente dela vai ficar o lado direito. Então, pra fazer o acabamento, eu fiz umas marcações aqui da onde que vai ficar aparecendo o avesso. Então, aonde vai aparecer o avesso, nós vamos fazer pontos baixíssimos voltados pra frente. Aonde vai ficar aparecendo o direito, nós vamos fazer pontos baixíssimos voltados para frente. Eu acho que deu para entender, né? Nessa parte aqui, ó, a gente vai fazer os pontos baixíssimos com o lado do avesso virado para frente. Nessa parte aqui, pontos baixíssimos com o lado do direito voltado para frente. Só que a gente precisa fazer isso em 2 etapas, e aqui que vem o pulo do gato. Como eu já marquei aqui, ó, mais ou menos você vai marcar aí 4 dedos. Deixa eu passar em medida para ficar mais fácil pra gente não errar. Apesar de que aqui também é só um detalhe, então não tem muito erro. Aqui eu medi 7 centímetros da borda. Ó, então dessa borda aqui, 7 centímetros. E do lado de cá, eu medi
5 centímetros. Então, nessa parte mais grossa, 7 centímetros, do lado de cá, 5 centímetros. Então, aqui, nós vamos começar fazendo pontos baixíssimos com o avesso voltado para o nosso lado. Então, eu vou pegar aqui aonde nós marcamos, ó, e vou emendar o fio. Vou deixar até um pouquinho mais longo aqui pra gente poder arrematar e esconder isso depois. Vou começar aqui, vou emendar o fio, e aqui nós vamos fazer pontos baixíssimos contornando até chegar na marcação de baixo. Ó, então, aqui a gente faz os nossos pontos baixíssimos com a mão bem levinha, bem tranquila. E aí, é só a gente contornar essa parte aqui. Finalizado aqui o nosso detalhezinho com pontos baixíssimos. Ó, então, o avesso voltado pra frente, fizemos os pontos baixíssimos aqui. O que que nós vamos fazer? Vamos cortar o fio e dar aquele nozinho bonitinho que a gente sempre dá aqui no final da carreira. Eu vou deixar esses fios aqui, depois a gente arremata tudo. Se você tem o hábito já de arrematar, pode arrematar e eu vou deixar pra depois. Vamos fazer o outro lado. Do outro lado é a mesma coisa, avesso voltado pra frente, nós vamos emendar o nosso fio dourado nessa partezinha aqui e contornar até a outra marcação. Lembrando que a marcação nós fizemos medindo a quantidade de centímetros, eu não contei os pontos. Ó, então, vou tirar esses marcadores daqui. Então, aqui a gente faz a mesma coisa, emenda o fio e vamos fazendo pontos baixíssimos até chegar na marcação de baixo, tá? Então, contornando aqui. Finalizado aqui, vou cortar o fio, vou deixar um pouquinho mais longo para poder arrematar depois. O nosso nozinho aqui de fim de carreira, e aí ele fica meio enrugadinho assim, porque ponto baixíssimo acaba apertando um pouco, né? Então, a gente dá uma puxada pra deixar tudo bem novamente, deixar ele retinho de novo. Então, nessa parte de cá do avesso e nessa parte de cá, nós ficamos com o acabamento de pontos baixíssimos virado pra frente, tudo bonitinho. Agora, a gente vai ter que fazer essa mesma coisa do lado direito da peça. Então, toda essa parte que sobrou aqui, que a gente não fez acabamento, a gente vai fazer do lado direito agora. Eu não entendi. Ó, veja bem, do lado de cá tá o lado do avesso, nós vamos virar a nossa peça e fazer agora pontos baixíssimos, né, que nós estamos fazendo nessa parte da frente, nessa parte aqui e na parte de baixo. Não tem como fazer as duas de uma vez só, então a gente faz a parte de cima e depois a gente faz a parte de baixo. Então, eu vou emendar aqui, ó, no mesmo ponto que eu emendei o que tá do lado do avesso. Ó, então, tem o avesso aqui, vou virar, vou emendar no mesmo ponto e vou seguir fazendo os nossos pontos baixíssimos para eles ficarem voltados pro lado direito da peça. Então, aqui é só fazer uma linha reta que a gente não precisa contornar. A gente vai começar aqui e vai finalizar aqui. Finalizei aqui a nossa carreirinha, então começamos aqui e viemos parar do lado de cá. Ó, e aí ficou assim, pontos baixíssimos do lado direito, voltados para frente, e do lado de cá, do lado do avesso, voltados para frente. E agora aqui a gente vai virar a nossa peça e fazer a mesma coisa do outro lado. Então, nessa parte que falta aqui, a gente faz pontos baixíssimos também. Aqui, então, vou emendar no mesmo ponto que a gente emendou lá na parte de trás. E aqui, a gente começa fazendo os nossos queridos e maravilhosos pontos baixíssimos para dar aquele detalhe maravilhoso e enriquecer ainda mais a nossa peça, agregar valor à nossa peça. Então, é isso, só a gente fazer até o final. Finalizado aqui a nossa carreirinha, ó, e aí ficou assim, essa parte de cá do lado direito e as beiradinhas do lado do avesso. Ficou maravilhoso. Agora é só a gente arrematar toda essa bagunça de fios aqui. Vou fazer isso, vou arrematar tudo, vou esconder, em seguida eu volto pra gente montar e fazer o rostinho da nossa santinha. Finalizado aqui o nosso manto. Ficou assim, ó, e aqui a lógica é o seguinte, essa parte maior aqui vai ficar pra cima, essa daqui vai começar, vai ficar pela frente, vai passar pela frente da nossa santa
e aqui essa outra parte vai ficar acima do pescoço. E agora, nós temos que fazer uma outra coisinha aqui, que é dar uns pontinhos ali, e eu vou fazer isso com fio azul. Nós vamos fazer meio que um franzido aqui. Então, eu vou dobrar uma vez, vou dobrar mais uma vez, pra ele ficar mais ou menos assim, ó, franzidinho. E aqui eu vou dar alguns pontinhos pra poder segurar essa parte aqui. Então, aqui é meio no olhômetro mesmo, a gente faz só uns pontinhos só pra segurar, pra ele ficar assim, franzidinho, só pra dar um detalhezinho aqui, porque essa parte, ela fica meio armadinha, assim, em cima do ombro dela, né, do lado da cabeça. Então, pra gente criar esse efeito, a gente faz meio que esse franzidinho assim, ó, pra ele ficar armadinho assim. Então, aqui, vou só dar um nozinho aqui. Ó, vocês viram que eu passei só uma vez, já é suficiente pra poder ficar. Aqui a gente dá o nosso bom e velho nozinho. E agora a gente só esconde o fio aqui pra dar uma disfarçada. Então, nosso franzido ficou assim. Vou desfiar aqui um pedaço de fio preto, fio amigurumi. Então, vou abrir ele ao meio aqui. E aí, eu fico uma parte com 2 e uma parte com 3 fios. Vou usar essa parte de 2 fios aqui pra ficar mais delicadinho. E nós vamos fazer os cílios. Então, o cílio, eu vou pegar aqui num ponto aleatório. Nós vamos fazer bem simplesinho. Ó, eu vou pegar aqui na parte de cima do olho. E aí, nós vamos contornar o olho e trazer o risquinho pra cá, um ponto depois do olho. E aí, no outro, a gente faz a mesma coisa, ó. Daqui eu já saio lá no outro olho pra fazer a mesma coisa. Ó, aqui ele vai ficar só assim, só esse risquinho, bem simplesinho, bem fininho, pra ficar delicadinho. E lembrando que a gente não pode puxar muito, né? Porque se puxar, ele vai entrar embaixo do olho e não é isso que a gente quer. A gente quer que ele fique assim, meio que por cima. E agora aqui a gente só amarra e esconde o nosso fio. E agora, um detalhezinho embaixo dos olhos, nós vamos fazer com o fio branquinho. Eu também pego assim num ponto aleatório. E aí, nós vamos pegar na lateralzinha do olho, assim, bem na parte mais voltado pra baixo, que a gente vai fazer um risquinho embaixo do olho. Ó, aqui. E aí, o legal, quanto mais pertinho do olho a gente pegar, mais bonitinho fica. Então, é importante a gente pegar bem certinho, bem próximo dos olhos. De um olho eu já vou pro outro. E aqui, a gente vai puxando com carinho, que aí ele vai ficar ali com o branquinho embaixo dos olhos. E do outro lado a mesma coisa. E a gente já puxa aqui o fio pra onde a gente entrou. E aí, só cortar, só dar um nozinho, cortar e esconder. Ó, e aí, os olhinhos vão ficar assim. Pra fazer a nossa boquinha, eu fiz uma marcação aqui, ó, nesse pontinho aqui do canto dos olhos, aqui também. E aí, a gente vai fazer uma boquinha assim, bem pequenininha, só pra dar aquele detalhezinho. O fio que eu tô usando aqui é o fio cor-de-rosa, esse aqui é o rosa chiclete. Mas você pode usar qualquer outro tomzinho de rosa que você tiver disponível por aí. Eu sei que você tem um pedacinho de fio cor-de-rosa por aí junto com os seus fios. Ó. E aí, boquinha vai ficar assim. A gente depois coloca um pinguinho de cola pra ela ficar assim, mais simpática, né, e sorridente. E aqui agora é só a gente dar o nozinho. Mesma coisa, e esconder o fio. Pra fazer aqui o nosso sorrisinho, vou pegar uma cola. Essa daqui é a Tech Bond Cola Universal. Mas você pode usar a cola que você costuma utilizar pra colar suas peças. Ó, eu vou pegar só uma gotinha
bem pequenininha de cola, ó. E aí, vou passar aqui na parte de baixo da boquinha, pra gente poder puxar esse fiozinho aqui pra cima da cola e deixar ela sorrindo sem precisar dar ponto. E aí, fica bem disfarçadinho. Aí, a gente só segura um pouquinho pra poder colar. Eu vou passar um blushzinho aqui depois. Vamos agora fazer a cobra. E pra fazer a cobra, nós vamos começar com um anel mágico e 6 pontos baixos nesse nosso anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no anel mágico. Vamos fechar aqui o nosso anel. Vamos marcar aqui o último ponto. Deixa eu pegar um marcador de outra cor, pegar um vermelho aqui para ficar mais destacado. E aí, na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo, um aumento. E aí, a gente repete 3 vezes. Um ponto baixo e um aumento. E aí, por último, né, nós vamos fazer o nosso terceiro aumento. Um ponto baixo e aqui 3 aumentos. Ó, então, aqui nós estamos começando pela parte da cabeça da nossa cobra. E aí, nós vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui nós ficamos com 9 pontos baixos. E aí, a gente vai fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, 2 carreiras com 9 pontos baixos. Feitas aqui as nossas 2 carreiras de ponto sobre ponto. E agora, a gente vai reduzir novamente. Eu acho que eu vou fazer mais uma carreira. Tô achando que aqui tá pequeno. Vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, ao todo aqui, nós vamos ficar com 3. Nós fizemos 2 e agora eu tô fazendo aqui junto com vocês mais uma pra ficar maiorzinha. Porque essa daqui é a parte da cabeça. E essa aqui, eu tô fazendo junto com vocês, eu não fiz um antes. Então, vamos lá, eu vou fazer mais uma corrente aqui, mais uma corrente, ó. Mais uma carreira com os nossos 9 pontos baixos. Ó, agora ficou assim. Aí, agora aqui a gente vai colocar enchimento. Então, vou puxar esse fio aqui, vamos cortar aqui o excesso dele. E aí, nós vamos colocar um pouquinho de enchimento aqui na cabeça da nossa cobra. E aí, aqui agora a gente vai reduzir. E aí, depois que a gente reduzir, a gente continua fazendo pontos sobre pontos. Ó, vai ficar assim. Nós vamos diminuir agora. Agora é um ponto baixo e uma diminuição. Nós vamos voltar para os nossos 6 pontos baixos. Então, aqui um ponto baixo e uma diminuição. E aí, de novo, um ponto baixo e uma diminuição. E aí, mais uma vez, um ponto baixo e na próxima, uma diminuição. E agora, a gente vai fazer carreiras de pontos sobre pontos difíceis com os nossos 6 pontos baixos. Olha só. Então, aqui são 6 pontos baixos em cada carreira. E aí, eu vou fazer todas aqui, porque nós temos que fazer carreiras suficientes para dar a volta no corpinho da Nossa Senhora Desatadora de Nós. E aí, eu vou fazer todas, então, e já falo para vocês, logo em seguida, quantas carreiras foram necessárias. E aí, a gente só finaliza a parte do rabinho. Mas aqui, complicadíssimo, né, pra gente trabalhar com 6 pontos baixos. Mas no final vai valer a pena. Então, vamos lá. Vou fazer todas e já falo pra vocês quantas precisaram. Finalizei aqui a quantidade de carreiras necessárias para dar a volta. E eu fiz ao todo aqui 40 carreiras. Então, contando a partir dessa aqui que a gente começou, 40 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 6 pontos baixos. E aqui eu não coloquei enchimento, tá? Como é pequenininho, não precisou colocar. Então, agora aqui eu vou marcar o nosso último ponto e a gente vai fazer uma pontinha da cauda aqui da nossa cobra. Nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. E aqui vai ficar mais difícil ainda para poder crochetar, porque já tava pequeno e agora a gente precisa deixar menor para fazer meio que uma pontinha.
Ó, então, um ponto baixo e uma diminuição 2 vezes. Então, nós estávamos com 6, fizemos 2 diminuições, vamos ficar com 4. Ó, assim. E aí, eu vou fazer mais uma carreira aqui, mais 4 pontos baixos, tá? Então, ponto sobre ponto. Terrivelmente pequeno. Então, vai com calma, com amor, com carinho e dedicação. Última carreira feita, vamos cortar e aí a gente fecha ali com um anel mágico falso, assim, só para desencargo de consciência, porque já tá assim, bem fechadinho. Ó, e o rabinho ficou assim. Me sobrou aqui um pedacinho do fio que a gente usou pra fazer o cílio, que é aquele com 2 fiozinhos. E eu vou fazer aqui, tipo um xizinho, pra simbolizar que essa cobra tá morta. Ó, então eu vou pegar aqui, em cima de um ponto baixo mesmo, como eu faço o ponto X, eu vou acompanhar o X aqui do ponto baixo. Então, é aquele mesmo xizinho que a gente faz do ponto cruz, né? Se você borda ponto cruz, você vai saber do que eu tô falando. Ó, aqui. Aí, eu vou pular um ponto e vou fazer um xizinho na outra, ó, pra ela ficar assim, tá vendo? E aí, no outro ponto, eu vou fazer um outro xizinho também, do mesmo jeito que a gente fez o primeiro. E aí, eu vou jogar aqui pra baixo, pra poder finalizar. E esse aqui é bem facinho de fazer. E vai ficar bonitinho. Meu fio ficou curto aqui, vou ter que... Ó, consegui passar pra cá. E aí, o xizinho vão ficar assim. Vou pegar aqui uma agulha mais fininha e eu vou passar aqui na parte de baixo. Vou fazer ela meio de ladinho, assim. Meio numa proporção que não é muito natural. E aqui, peguei um fio cor-de-rosa, o mesmo que eu usei pra fazer a boca. E aqui eu vou passar, fazer aquele nozinho aqui. E aqui, nós vamos cortar miudinho aquela língua bifurcada da nossa cobrinha. Agora, a gente só ajeita. Eu vou passar aqui, pra não desfiar, um pinguinho de cola, tá? Então, eu vou pôr cola no dedo mesmo, e aí eu vou pegar ali, ó, passei cola aqui no dedo, e aí eu vou passar aqui na pontinha, porque aí ela não vai ficar desfiando depois. E agora, pra gente fazer mais um detalhezinho nessa cobra, eu vou pegar um fio aqui verde mais escuro, esse aqui é o 5767. Vou pegar aqui um bom tanto dele na agulha, assim, um bom tanto, não precisa ser muita coisa não. E aí, nós vamos fazer um detalhezinho nessa parte de cima da cobra, porque quanto mais detalhes, mais lindo a peça fica. Então, vamos lá. Eu vou começar mais ou menos aqui dessa parte do rabo. Eu vou fazer assim, já vou dar um nozinho aqui no fio, porque aí a gente já deixa essa parte aqui já pronta, porque aí ele já fica dentro do corpinho e a gente não precisa voltar para arrematar depois. Ó, então, dei um nó ali na ponta. E aí, nós vamos começar mais ou menos aqui. Eu vou começar pela parte da frente, porque aqui é mais fácil da gente ver qual que é a parte de cima. Ó, então aqui, vou começar aqui do ladinho. Vou puxar esse nó pra dentro. Ele não quer vir, mas ele vai entrar aqui. Ó, coloquei o nozinho ali dentro na parte de baixo. Aí, agora, aqui a gente vai fazer algumas listras na horizontal. Ó, se a gente colocar a cobra assim, é na horizontal. Se a gente colocar a cobra assim, é na vertical. Aí, você vê aí o que você quer fazer. E aqui, eu vou pegar a distância de mais ou menos 2 pontos. Ó, então, eu vou pegar pro lado 2 pontos. Aqui é a distância de 2 pontos e vou pular uma carreira. Aí, eu faço de novo. 2 pontos, aí eu pulo uma carreira. E aí, a gente vai fazendo isso ao longo de toda a nossa cobrinha,
pra ela ficar, ó, com esse detalhezinho verde aqui. Então, mais 2 pontos. E aí, a gente vai regulando. Como é torcido, não dá pra sempre pegar no mesmo lado do ponto. A gente vai regulando pra sempre esse detalhezinho verde ficar na parte de cima da cobra, né? Ficar visível na parte de cima da cobra. Chegando aqui no final, esse aqui vai ser o último que eu vou fazer. Ó, e aí ficou assim. Achei que deu um detalhezinho bem legal. Vamos fazer agora a nossa auréola. E eu peguei um copo aqui. Esse copo, eu medi mais ou menos aqui, ó. Ele vai ficar mais ou menos o tamanho que eu quero de auréola em cima da cabeça dela. É um arame galvanizado número 14. E aí, eu vou usar só o copo pra funcionar aqui como molde. Pra eu enrolar esse arame em volta dele. Ó, então, eu tô aqui e vou puxar. Porque se a gente enrolar na mão, ele meio que fica torto, sabe? Então, a gente usa qualquer coisa redonda que estiver disponível aí na sua casa. Então, nós vamos pegar ele aqui. Ó, nós precisamos dobrar esse arame aqui pra baixo. Então, nós vamos pegar ele aqui e girar. Ó, e aí ele vai ficar assim. Aí, agora a gente só deixa retinho, porque essa parte aqui a gente vai inserir no corpinho, pra a auréola ficar pra cima. Vou cortar aqui o excesso, que não vai precisar desse tamanho todo. Ó, vou deixar só um pouquinho, porque a gente vai passar o fio aqui por cima pra poder prender. Ó, então aqui eu desfiei um pedacinho de fio branco. Esse fio que eu vou usar aqui pra fazer a auréola, eu vou usar o fio Glow, que é aquele que brilha no escuro. Mas você pode usar aí um fio branco, ou da cor que você quiser, dourado. Eu vou fazer esse aqui porque vai ficar bonitinho. Ó, então aqui eu vou dar algumas voltas, porque depois a gente vai crochetar aqui por cima. Então, esse aqui vai ficar escondidinho. Vou dar algumas voltas aqui. Vou girar ao contrário aqui do outro lado. Isso aqui a gente amarra e depois a gente passa cola aqui. Ó, então vai ficar assim. Eu amarrei aqui esse fio pra deixar os dois juntos, porque senão ele não vai colar se ele ficar solto. Vou usar aqui uma cola instantânea, justamente porque ela é instantânea, pra colar rapidão. Vou passar um pouquinho de cá e vou virar e passar um pouquinho do lado de dentro também. Ó, e aí, como ele já tá amarradinho, só esperar um pouquinho, que aí ele já vai ficar bem grudadinho aqui, esses dois ferros. E aí, a gente vai começar a crochetar em volta. E agora vem a parte legal, com os meus dedos aqui, ó, todo cheio de cola. Nós vamos crochetar dentro da nossa auréola. Então, como eu falei, eu vou usar aqui o fio Glow, tá? Mas você pode usar o fio que você quiser. Então, nós vamos pegar aqui, passar a agulha por dentro, vamos pegar aqui o nosso fio, e aí nós vamos emendar o nosso fio. E nós vamos fazer aqui dentro pontos baixos. Eu não vou passar a quantidade de ponto, tá? Mas pontos baixos que sejam suficientes para preencher toda a nossa argola, né? Toda a nossa auréola. Aí aqui eu vou fazer assim, vou fazer os pontos baixos de cá, porque é mais fácil, e aí depois a gente só vai puxando eles, né, até tampar tudo, tá? Então, é só ir fazendo pontos baixos aqui dentro, meio chatinho de trabalhar, mas no final vai dar tudo certo. Finalizei aqui essa nossa primeira carreira de pontos baixos, ó, e aí a nossa auréola tá ficando assim. Eu tô com a ponta do fio aqui, como eu falei pra vocês, a gente vai crochetando e vai empurrando assim, vai ajeitando até tampar tudo. Ó, então, tampou tudo. Agora a gente vai continuar aqui, e como ela vai ficar de frente, nós vamos continuar nessa carreira aqui. Nós vamos fazer uma carreira 2 pra fazer um detalhezinho, ó. Então, aqui eu vou passar pela parte de trás e já vou inserir a agulha aqui no primeiro ponto da carreira, onde a gente começou, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vocês estão vendo que eu tô fazendo malabarismo aqui, né? Então, fiz aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma corrente para subir a próxima carreira, e essa carreira aqui vai ser mais fácil de ser feita, porque a gente não precisa passar por dentro do ferro. Então, aqui nós vamos fazer duas
2 pontos baixos, aí eu fiz uma corrente para subir, então nós vamos fazer aqui 1, 2 pontos baixos, eu acho que eu vou fazer 3 para ficar um espacinho maior. 3 pontos baixos. E aí, eu falei que ia ser mais fácil, né? Não tá sendo nesse começo aqui, por causa desse ferrinho aqui, é meio chatinho de crochetar aqui. Nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas e vamos fazer um picô, nós vamos prender nesse ponto baixo aqui, ó, com um ponto baixo, para ele ficar esse detalhezinho aqui. Então, a gente vai seguir fazendo nessa ordem, 3 pontos baixos, eu espero do fundo do coração que fique mais fácil, 3 pontos baixos, e agora aqui a gente vai fazer um picô com 3 correntes. Então, eu fiz 3 correntes e aqui vou prender na base do fio. E esse fio glow também, ele não desliza muito, né? Então, dificulta ainda mais a nossa vida, que já tá difícil. E aí, a gente vai fazendo esse malabarismo e a gente vai repetir isso por toda a volta. 3 pontos baixos e um picô com 3 correntes. Finalizado aqui os pontinhos da nossa auréola, e ela ficou assim. Agora, aqui no último ponto, é só a gente fazer um ponto baixíssimo. Então, último ponto baixo, e aí, para emendar aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, emendando as duas pontas. Agora, eu vou cortar, e aí, a gente faz aquele bom e velho arremate. E aí, ela ficou assim, a gente só reorganiza para ficar bonitinha, e aí, a nossa auréola ficou assim, é só a gente colocar lá na cabeça. Então, eu vou arrematar aqui pra gente poder começar a montar a Nossa Senhora Desatadora de Nós. Nós vamos começar com a cobra, porque é a partir da cobra que a gente vai colocar o manto. Ó, então, a cobra, eu vou alfinetar. Ó, então, vai ficar, olhando de cima, ó, vai ficar mais ou menos assim, a cabeça de cá, o rabinho solto de cá. E aí, na parte de trás, vai ficar assim. Aí, a gente coloca ela em cima da mesa e observa se tá bem rente, ó, porque tem que ficar bem rente aqui, não pode ficar mais pra baixo, nem muito pra cima, em volta dela. E agora, aqui é só a gente colar, tá? Então, se você quiser costurar, à vontade também, né? Eu sempre dou essas opções aqui, sempre reforço. Mas, nesse caso aqui, eu vou colar, tá? Então, é só colar em volta do corpinho dela. Colei aqui a cobra, eu vou deixar os alfinetes aqui até secar, então ela já tá em volta. Agora, a gente vai partir pra fixação do manto. E aí, aqui a gente vai colocar essa parte pra frente, do lado de cá. E a gente já vai alfinetando também. Esse aqui também eu vou colar. Então, eu vou colocar aqui. A gente dá a volta no corpinho dela, passa por cima do ombro, e aí a gente chega do lado de cá. Eu vou ter que puxar mais um pouquinho aqui, e aí a gente vai ajeitando, tá? Do jeito que você achar melhor aí. Ó, e aí ele vai ficar mais ou menos assim, saindo ali. Então, o manto vai ficar assim, ó, ele vai ficar enrolado aqui, deu a volta, passou aqui pelo ombro e vai ficar essa partezinha solta do lado de cá também, ó, assim. Aí, agora é só a gente colar. Prontinho, já colei o manto, agora eu só tô esperando aqui secar pra ver se vai precisar reforçar algum lado, mas eu acredito que não, já tá coladinho. Ó, e aí ele ficou na parte de trás assim e na parte da frente assim. Agora, nós vamos fazer os nós, né, a cordinha com os nós. Eu acho que essa aqui ficou pequeno. E o que eu vou usar aqui é um barbante. Esse aqui é um barbante. Deixa eu ver quantos fiozinhos ele tem pra me falar o número pra vocês. Eu acho que é 8. Isso. Barbante número 8. Esse aqui, eu não tenho o rótulo dele mais, então eu não sei qual que é a cor, mas ele é meio ocre. Mas você pode usar qualquer tom de marrom, qualquer tom de corda
que você queira usar, tá? Então, tô usando barbante 8, você pode usar amigurumi maxi, se você não tiver, ou você pode usar o fio amigurumi também, caso você não tenha barbante na sua casa. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um nozinho aqui no meio. Ó, então, um nozinho no meio, pra ficar assim. E aí, nós vamos passar essas duas partezinhas, uma em cada mão. Nós vamos passar por dentro. Então, eu vou colocar essa ponta aqui numa agulha, ó. Eu tenho uma agulha aqui que é bem mais larga, ela tá toda enferrujada, tá velhinha, mas ela vai servir pro nosso propósito. Ó, então, eu vou passar dentro da mão dela. Então, eu vou ver aqui como que vai ficar certinho. E aí, a gente vai atravessar esse fio de ponta a ponta na mãozinha dela. Eu vou colocar assim ele meio na diagonal, como se ela tivesse segurando mesmo. Eu passei pra cá. E aí, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha, aí ela vai ficar mais ou menos assim. E agora, aqui, nós vamos dar mais uns nozinhos pra essa cordinha ficar descida aqui na parte da frente. Ó, vou dar um nozinho aqui. Vou dar mais um nozinho aqui na ponta. Vamos fixar esse bracinho aqui. Eu vou colocar um pingo de cola. Mais ou menos aqui na região do cotovelo. Dessa partezinha aqui. Pra que ele fique nessa posição que a gente quer que ele fique aqui, ó. Segurando a cordinha um pouquinho mais alto. O outro, como tem essa parte do manto aqui segurando, ele já tá firme, eu não vou nem colar o outro, eu só vou colar esse daqui. Finalizei aqui, já secou o bracinho, ela vai ficar nessa posição aqui, com o nozinho aqui no meio, 3 nozinhos do lado de cá e 2 nós do lado de cá. Coloquei a etiqueta da minha marca também, então, importante para identificar as peças. E coloquei um blushzinho aqui. Agora, só falta a última coisa, que é a nossa auréola de fio amigurumi Glow, né? Que vai brilhar aí no escuro e vai fazer toda a diferença na decoração. Então, aqui, a gente vai colocar essa auréola na parte de trás da cabeça. Eu vou colocar ela mais ou menos aqui. Acho que mais ou menos aqui. Vai dar um trabalhinho pra colocar, porque essa partezinha aqui foi colada, né? Então, vai ser meio difícil a gente colocar. Mas aí você vai organizando aí com cuidado, que no final vai dar tudo certo. E aí, a nossa auréola vai ficar assim, vai ficar grudadinha aqui no fim da cabeça, ela ficou bem certinha aqui. E olhando de frente vai ficar assim. Então, é isso. Tá pronta a Nossa Senhora Desatadora de Nós. E ficou muito linda, né? Muito rica em detalhes. Com um rostinho, assim, muito lindo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de executar essa peça. Então, quando você for postar a sua foto, não esquece de me marcar, que eu vou ficar muito feliz em ver o seu trabalho. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e tchau, crocheteiras e crocheteiros também!